Olá, boa tarde, irmãos, tudo bem? Eu sou Davi de Jesus Costa, sou um cristão pentecostal da Assembleia de Deus, sou contador pós-graduado em gestão tributária digital e sou tecnólogo e teólogo. E vim, através desse vídeo, fazer uma revelação dada pelo Deus de Israel à verdadeira Igreja de Cristo, tá bom? Certo. O Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus Jeová, ele mandou passar para a verdadeira Igreja de Cristo, situações que estão acontecendo no nosso mundo, em que demonstra que a vinda do Filho dele, Jesus Cristo, já está próxima. Aquele que nós admiramos, aquele que nós exaltamos como um dos homens mais sábios que apareceram sobre a terra, um dos homens que demonstraram uma verdade muito grande e provou para muitas pessoas que ele era muito verdadeiro, certo? Está para aparecer sobre a terra, certo? Tudo bem. Então, o Deus de Israel mandou falar para a verdadeira Igreja de Cristo as mudanças que vão haver, certo? No clima, as mudanças que vão haver na fauna, certo? No globo, vocês estão entendendo? No dia a dia das pessoas, certo? Então tá. Mas por que tudo isto? Porque vai iniciar a grande tribulação. Vocês estão entendendo? Lá no livro de Daniel 12, fala assim: e naqueles dias de angústia eu enviarei Miguel para salvar o meu povo. Entendeu? Dias de angústia. Eu peguei o livro assim, essa palavra angústia, fui ver no dicionário e estava lá. Tribulação. Entendeu? Grande tribulação. Mas o que vai aparecer nessa grande tribulação, gente? Na verdade, o que vai aparecer? O que vai atrapalhar a gente de viver? Na verdade? Bom, na grande tribulação, quando ela iniciar, que vai iniciar quando o arcanjo Miguel aparecer com os anjos e deuses do Apocalipse, certo? E vai aparecer curando, profetizando, restaurando pessoas. Então, quando ele aparecer, dois mundos vão se unir, entendeu? Num só, entendeu? Por quê? Porque quando aparecer os demônios, que não são anjos, certo? São pensamentos materializados de bruxos, certo? Netos de Adão, entendeu? Que usando o poder desorientado ao redor do globo, começaram a brincar, certo? Tiveram pesadelos e pediram para poder materializar os pesadelos deles. Pronto. Entendeu? Materializou os cão chupando manga, que são os demônios. Demônios de até 5 metros de altura, igual os Exu Caveira. Demônios baixinhos, demônios altos, baixos, entendeu? Então tá. Então, a grande tribulação, quando ela começar, Deus unindo esses dois mundos, vai aparecer, o mundo vai começar a enxergar o que? O mundo celestial no universo. Deus escondeu Júpiter. Se você for olhar, não dá para ver nada em Júpiter, não é verdade? Se você olhar Saturno, não dá para ver a superfície, tudo muito estranho, E Urano é a mesma coisa. Mas nesses três planetas, existem pessoas, entendeu? Existe macho e fêmeas. Vocês estão entendendo? Existe em Urano
Macho e fêmea, no caso, são os primeiros. Entendeu? Depois Saturno foi o segundo, com macho e fêmeas. E o terceiro, Júpiter, com machos e fêmeas. Entendeu? Tudo bem. Então tá, eu sei que isso não tem nada a ver com a grande tribulação. Eu já vou falar, tá bom? Então tá, então Deus vai unir os dois mundos, certo? E as pessoas vão começar a enxergar os anjos, vão conseguir enxergar o céu lá adiante. Quem tem telescópio vai conseguir enxergar a cúpula do céu. O céu fica numa cúpula, onde está o Espírito Santo e Jesus Cristo e os anjos. Tá entendendo? Tudo bem. Então tá, quando unir e as pessoas vão conseguir enxergar os anjos, certo? Também vão conseguir enxergar os demônios. Tá entendendo? Então tá. Mas como foi que os demônios conseguiram tocar nas pessoas se eles estavam separados, né, e invisíveis, né? Bom, eles aprenderam a utilizar o poder das trevas para tocar nas pessoas. Tá entendendo? O poder magnético, do campo magnético ao redor do globo, que é o mesmo do Wi-Fi, que é o mesmo do rádio, da televisão, da internet, é o campo magnético. É esse poder que ele usa para o quê? Para fazer o mal. Entendeu? Então esses demônios, eles pegaram, aliás, vão aparecer junto com os anjos. Porém, os demônios, eles dormem de dia. Ao pôr do sol, eles acordam e começam a andar, entendeu? A fazer aquilo tudo que é de errado. Tá entendendo? Ah, mas por que Deus não destruiu logo os demônios? Né? Que eles são mais de uma base de 1 trilhão de demônios. Entendeu? É muito demônio. Uma base de 1 trilhão. Porque eles pediram para materializar e o poder foi materializando até cansar, né? Materializando, parece um robô. Pá, 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 pá. Entendeu? Tudo bem. Então, vão aparecer esses demônios, certo? E eles vão trazer desordem, como já vem trazendo. Eles são loucos, entendeu? Extremamente loucos, agressivos. Eles herdaram todo tipo de pecado dos bruxos que criaram eles, entendeu? Ah, mas a Bíblia não fala isso. Realmente, não fala, ela foi alterada. Entendeu? Os bruxos da época da Santa Inquisição colocaram culpa nos anjos. Entendeu? Pegaram o arcanjo, o querubim, e não sabiam nem como era um querubim. Entendeu? E colocaram culpa no querubim. Se você for ver na igreja católica lá, o querubim, ele parece um cupido, né? Parece um cupido, né? Uma criança de asinha. Aquilo é um querubim, eles chamam de querubim. Tá entendendo? Depois falaram de um serafim, entendeu? Cara de boi, cara de vaca, cara de boi, cara de leão, cara de águia, cara de querubim. Tá bom, e cara de querubim, tá legal. Então começaram a inventar um monte de coisa, entendeu? E alteraram a Bíblia, tá entendendo? E colocando a culpa em quem? Nos anjos. Eles têm mania, os bruxos têm mania de colocar culpa em quem não tem culpa, tá entendendo? Eles têm essa mania. Eles gostam de manipular uma pessoa e fazer com que ela faça coisas muito feias, para depois ficar rindo de longe e mostrando para as pessoas como ele tem poder. Entendeu? Geralmente isso acontece com jovens,
né, que entram em escolas atirando, blá, entendeu? Matando as pessoas, entendeu? Eles gostam muito de dominar adolescentes, tá entendendo? Para fazer o mal. Tudo bem. Então tem uma situação em que vão aparecer os demônios, né? Eles vão trazer muita desordem, certo? Porém, a Igreja de Cristo, ela não vai ser pega de surpresa. Só um momento, tá, filhos? Deixa eu repreender o mal, tá bom? Tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. Calma, agora sim, foi embora. Tá. Perdão, tá, filhos? É que um bruxo fez eu morder a minha língua um pouquinho aqui, entendeu? Existe isso, filhos. Bruxos conseguem te ver através de uma tela do tempo, usando o poder das trevas. Por isso que o bruxo sabe muito da vida das pessoas. E quando aparece um servo do Senhor para falar sobre paz, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, eu não estou falando nada sobre maconha, sobre tatuagem, sobre guerra, não estou falando mais sobre isso. Eu não sou burro, não é verdade? Então tá, eu não estou falando sobre para desprezar negro, índio. Eu quero que o índio seja o quê? PhD. Entendeu? Quero que o negro seja PhD. Bruxo odeia isso. Até doido, quer nem papo. Mas eles atrapalham até eu esclarecer coisas para a Igreja de Cristo. Tá entendendo? Quando vocês ficarem nessa situação, dê esse brado, apontando o dedo para frente. Muitas vezes o bruxo está te olhando de frente. Entendeu? Tá bom? Legal, né? Tá bom. Me perdoe, tá, igreja? Me perdoe. Então tá. Então, tem uma situação em que eles vão trazer desordem para o globo, depois do pôr do sol. Quem lhes encontrar pela frente, eles vão atormentar, entendeu? Eles vão roubar, roubam o celular, entendeu? Vão querer agredir gente, entendeu? Vão querer atormentar outras pessoas que vão querer fugir deles. Se tiver pecado, eles vão correr atrás para querer atormentar, para querer dar tapa, tá entendendo? Se a pessoa quiser enfrentar eles, eles vão querer esquartejar. Tá entendendo? Nesse momento, não. Se você é um pecador e estiver perto deles, certo? Te ajoelha e peça misericórdia para o Espírito Santo. Tá bom? Peça misericórdia para o Espírito Santo. Tá bom? Certo. Entendeu? Ele não vai te agredir, mas ele vai te dizer, vai te falar umas coisas, o demônio, e vai embora. Quem está me revelando isso é o Deus de Israel. Tá bom, gente? Tá legal. Então tá. Mas através só de Jesus Cristo vem o batismo com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Se você for um pecador, chegar um demônio desse perto de você, no dia da grande tribulação, te ajoelhe e pede perdão para o Espírito Santo e misericórdia. Que o demônio vai falar umas coisas para ti e vai deixar tu ir embora. Entendeu? Mas ele vai te caçar. Ele diz mesmo assim, eu vou te caçar. Vou ver se tu realmente é de Jesus mesmo. Eu vou te caçar. Entendeu? Ele é enjoado. Por quê? Porque tem pessoas que aceitam Jesus Cristo como o único Salvador. Entendeu? Mas depois não busca o Espírito Santo, que tem que buscar urgente 24 horas. O Espírito Santo não vai buscar, aí começa a pecar de novo, porque o demônio vai tocar de novo na cabeça dele. Vai sim. Se no período de 24 horas tu pecares,
ou passou disso, se tu pecares, ele vai de novo tocar na tua cabeça. Ou ele vai te induzir, realmente ele vai te induzir. Ele vai tocar na tua cabeça para te ser igual a ele de novo. Se tu era um viciado em álcool, tu vai voltar pro álcool. Se tu era viciado em maconha, tu vai voltar pra maconha. Se tu eras amante de artes marciais, tu vai querer voltar de novo pro karatê. Entendeu? E isso é morte certa, né? É morte certa. Então tá. Então na grande tribulação, eles vão aparecer os demônios, certo? E também os anjos vão aparecer, certo? Junto com o arcanjo Miguel. E vão começar a salvar, a socorrer só quem é batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Por que isso, gente? Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela é a noiva, não é verdade? A noiva não está preparada, não é verdade? Então há muito tempo vem sido pregado nas igrejas de Cristo, para a verdadeira igreja de Cristo e para os outros também, que ele tem que se preparar, entendeu? Ele tem que confirmar a conversão a Jesus Cristo, entendeu? Como? Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Conforme está escrito lá em Atos 9:9. Entendeu? E lá em Atos 2:38 também está falando, Pedro está falando, vocês têm que se batizar, vocês são pecadores, vocês têm que se batizar. Entendeu? O próprio Pedro estava falando. Tá entendendo? Então tá. Então é necessário, é obrigatório o batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por isso que a noiva não está preparada. Muitas vezes os pastores que eram batizados estavam falando e ninguém estava nem aí. Ah, isso não é para mim, ficar sentado aqui na cadeira, foi relaxando, é hoje, amanhã, e não busca o batismo com o Espírito Santo, isso não é para mim. Meu amigo, tu deve estar com pecado. O demônio está te segurando para te não largar e continua aí, calma lá, eu vou ficar quietinho aqui, o demônio, vou ficar quietinho, eu não vou te chatear, mas fica com esse pecado escondido, fica. Não adianta tu pedir de novo perdão para Jesus Cristo, porque tu pecou de novo. Tu tem pecado em oculto. Tá entendendo? Eu vi um pastor uma vez pregando o evangelho, o cara é meio doido. Só um momento. Tá bom. Então tá, perdão, um negócio aqui. Então, existem situações, certo, em que é necessário, por quê? Eu vi um pastor no púlpito que ele estava dizendo para as pessoas negarem comida para o vagabundo que está na tua casa. Negue comida pro viciado. Tu é doido, cara. Isso é errado. Até Satanás come, na verdade. Até os bruxos Satanás come. Tá entendendo? Até o neto de Adão, entendeu? Que é um bruxo que está vivo até hoje. Entendeu? Ele come, ele se alimenta. Estão entendendo?
Mas para os outros, eles querem que tire a comida. Já já vou falar para vocês sobre o que eles fizeram com a alimentação mundial. Tá bom? Então tá. Então, eu digo para vocês, irmãos, não façam isso em oculto. Não negue comida para viciados e nem pessoas que estão desempregadas. Não faça isso. A maçonaria ela tem muitas artimanhas para jogar um contra o outro, usando os bruxos dela. Você está entendendo? Tenham cuidado. Se o rapaz está viciado, ore por ele, entregue ele para Jesus Cristo e peça para Jesus Cristo fazer o quê? Justiça. Tu vais ver, ele vai sair chutado do vício. Ele vai sair chutado do vício. Traficante não tem jeito. Traficante não tem jeito. Traficante não tem jeito. Manipulador de mentes não tem jeito. Entendeu? É pro inferno. Entendeu? É caveira do inferno. É agrilhões. Você sabe o que é agrilhões? Agrilhão são garras do inferno. Que ela vem, parece uma corrente. Ela atraca na carne e leva. Entendeu? Pro inferno. É o agrilhão. Tá entendendo? Por isso que Jesus Cristo falou para Paulo, Paulo, duro será para ti os agrilhões. Por quê? Porque ele estava mandando ele parar, ele não queria parar. Mas ele parou, né? Tudo bem. Então tá. Tudo bem. Vou voltar para a grande tribulação. Tá legal. Então vai aparecer os demônios, os anjos vão salvar só os batizados com o Espírito Santo. Entendeu? Os anjos vão ficar observando crianças, realmente crianças. Eu creio que todas as crianças, neste dia, vão estar tudo dentro de suas casas. O próprio Deus de Israel vai tomar os adolescentes e crianças e vai jogar tudo para dentro de suas casas. Entendeu? O próprio Deus de Israel. Tá bom? Não se preocupe com as crianças e adolescentes. Ele vai fazer que elas entrem nas suas casas antes do pôr do sol. Entendeu? Nenhuma vai para a rua. Nem que ela queira, ela não vai para a rua. Entendeu? E Deus vai proteger para que não haja morte as autoridades, certo? Que são amigos de Deus, certo? Claro, tem muita autoridade que é amigo de Deus, que vai ficar também se recolhendo para os quartéis. Os demônios eles não vão entrar em quartéis, não vão entrar em casa nenhuma, só vão entrar em igrejas profanadas. Tá entendendo? Aquelas que não seguem o batismo com o Espírito Santo, aquelas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, ou segue da maneira dela. O Espírito Santo é que me busca, não é eu que busco o Espírito Santo, ou senão eu busco de uma outra forma o Espírito Santo, fazendo vigília. Não se faz vigília, amanhecendo, não. Novena, não se faz novena. Quem faz novena é a Igreja Católica. Eles inventaram isso. Não se faz novena. Tá entendendo? Não se faz novena. Quem faz novena é a Igreja Católica. Então eles vão entrar. Porque eles vão entrar nas igrejas, Deus vai deixar. Os anjos vão abrir caminho para eles entrarem. Os que forem servos de Deus, batizados do Espírito Santo, nesse dia eles não vão estar na igreja. Tá entendendo? Eles vão estar na casa deles. Eles não vão para a igreja. Os batizados com o Espírito Santo. Tá entendendo? Eu vou falar rapidinho sobre duas igrejas. A igreja, a verdadeira igreja que está nas nações inimigas do globo.
Entendeu? E a segunda igreja que está nos países de paz. As igrejas que estão nas nações inimigas do globo, elas vão ser arrebatadas. Entendeu? Enquanto as que são batizadas com o Espírito Santo, a igreja de Cristo, que vai estar nas nações de paz, elas vão ajudar Deus a ensinar os outros que estão dentro da igreja a se batizarem com o Espírito Santo. Entendeu? Depois que eles verem o cão chupando manga, aí vão pegar o tapa no pé do ouvido. Entendeu? Aí vão se batizar com o Espírito Santo. Tá entendendo? Por favor, irmão, não tente chamar palavrão para demônio, senão ele vai te dar muita porrada. Tá entendendo? Ah, mas isso não está escrito na palavra. Não, está escrito lá em Daniel 12. Dias de angústia. Ele vai ser dia de angústia. O que é essa angústia? Me explica aí o que é essa angústia. Hein? É guerra? Não vai ter mais. Deus mudou o destino dos homens em relação a bombas atômicas. Não vai ter mais. Não vai ter. Entendeu? Mas vai aparecer esses demônios. Isso tudo para o início do governo de Cristo. Entendeu? Que é de 50 anos. Tá entendendo? Deus vai reunir todo mundo no deserto do Saara. Tá entendendo? Todo mundo vai vir no deserto do Saara. Todas as nações vão ser reunidas. Na marra. Deus vai fazer um campo verde. Naquela areia, vai sumir toda a areia. Vai ficar só um campo verde, muito bonito. Todas as nações ali, as 5 nações. Pronto. Aí vai todo mundo ver Jesus Cristo, gigante, com o Espírito Santo gigante e o filho dele, Michel, gigante. Entendeu? O Deus Serafim Michel. Tá bom? Ele é um Deus agora. Então tá. Então, devido à igreja a palavra de Deus ter sido mudada na época da Santa Inquisição, Deus mudou o futuro, o fim da Bíblia, o Apocalipse, ele foi mudado. Tá entendendo? O livro do Apocalipse foi mudado. Devido a eles tirarem tudo sobre o batismo com o Espírito Santo, o porquê é obrigatório, como é o Espírito Santo, qual é a cor dele, qual é o tamanho do cabelo dele, qual é a cor dos olhos dele, o que o Espírito Santo falou, entendeu? Como era Jesus Cristo realmente, que ele não tinha barba, porque ele não era humano. Eles não querem isso. Eu quero mentira. Entendeu? Eu não quero verdade, eu quero mentira. Eu tenho que esconder os meus inimigos. Você está entendendo? Ai daquele que amar isso, que é injusto. Ai daquele que amar a maldade e aquele que é bruto. Ai daquele que amar essa sociedade bruta que é provisória. Deus criou o dinheiro, era provisório. Era para todo mundo se repartir, é cada um por si. É meu. Irmão, minha família é meu. Tu é ladrão. E muita gente desempregada. A maçonaria, ela viu que ela está perdendo a guerra para Jesus Cristo, porque Deus está revertendo, né, a situação em oculto,
Porque os batizados com o Espírito Santo estão se escondendo. E vai começar a grande tribulação, já estão se escondendo os batizados. Todo mundo calado. Todo mundo calado. Fiquem só observando, eles já sabem até o dia que vai ser. Foi amostrado para eles. Um por um foi levado na Nova Jerusalém e voltou, para mostrar que eu estou falando a verdade. Jesus Cristo não é mentiroso. E o Espírito Santo também. Quando ele é batizado, ele vai para o alto. Por isso que eles não querem, né, saber do Espírito Santo. Não é isso. Eles não conseguem ver a mente da pessoa quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Estão entendendo? Então tá. Então, voltando para os demônios que vão aparecer. Vai aparecer chucaveira, vai aparecer demônios muito feios, certo? Muito ferozes. Então os anjos vão agir de uma forma para salvar os batizados com o Espírito Santo. Claro que eles não vão estar na rua, tudo dentro das suas casas. Então quem vai estar na rua? Só os pecadores. Entendeu? E na igreja, no altar da igreja, só os pastores pecadores. Só aquele pastor que usou a maçonaria e o poder das trevas para manipular uma massa de pessoas para escutar aquilo que é errado. Sim, claro, porque tem pastor que, meu Deus do céu, entendeu? É racista, não fala nada contra racismo. Não fala. Eu duvido eu ver na televisão um culto desse, um pastor dizendo um negro tem que ser diretor de uma indústria ou dono de uma indústria. Eu duvido. Tá entendendo? Tem gente que vai me chamar até de antipático, não é verdade? Me perdoa, tá? Me perdoa porque eu sou justo, tá bom? Eu sou justo. Não é verdade? Tá bom, bebê? É. Maçom quando perde, o bruxo maçom quando perde uma, diz que pro Espírito Santo, diz que ele faz becinho, diz que eu perdi uma. Eles são tão prepotentes, mas gostam de sair destruindo o local. Toda vez que eles perdem, eles saem destruindo o local. Ou eles destroem o banheiro da igreja, rasgam tudo. Eu já vi eu fui uma vez no banheiro lá do Templo Central, daqui de Belém do Pará. Muito limpinho, muito bonitinho. Eu fui outra vez lá, estava todo rasgado, quebrado os vasos. Poxa, o presidente, né, e os outros diáconos e outros supervisores batalham assim para ajeitar aquilo lá, entendeu? E chega esses bandos de bruxo para querer destruir a casa de Deus. E quando perdem, sai destruindo, entendeu? Porque às vezes não dá para roubar. Deus não deixa. Tá entendendo? Não deixa mesmo. Lá o negócio é sério. Entendeu? Mas eles conseguiram sim infiltrar pastores, maçons, que não são batizados com o Espírito Santo no altar. Conseguiram colocar telas, parece um cinema, atrás em cima do altar. Aquilo ali, o chefe maçom pode entrar em contato com todo mundo e mostrar a família de um dos donos, de uma da família lá dos irmãos. Tá aqui, a tua família tá refém, olha aqui. Não fala pra ninguém. Ele vai saber que tem policiais da Polícia Federal lá, ele não tá nem aí. Eles não estão nem aí mesmo. Tá entendendo? Não estão nem aí. Eles são suicidas. Tu tá entendendo? Mas é errado colocar telas grandes em cima do altar. Não existe mais o parapeito, que era para evitar da pessoa cair. Senão o bruxo faz realmente a pessoa cair. A pessoa perde noção de espaço, ela cai. É fácil profanar uma igreja atualmente. Pessoas estavam levando panelas
negócio de EBF, panelas com hot dog, o bruxo pega aquilo, ele esfrega no altar e dizendo que essas pessoas, poder de Deus, olha o que eles fizeram com a minha comida. Que essas pessoas a partir de hoje sejam minhas escravas. E o poder vai das trevas, vai e mexe com a mente deles. Então só ele vai pregar da maneira dele, em cima do altar. As pessoas começam a obedecer ele. E não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Mas só que quando a pessoa, ela ouve, vê a mensagem, entendeu? Vê a mensagem e aceita realmente, respeito o batismo com o Espírito Santo, eu vou atrás. Aí o Espírito Santo toma e bloqueia a mente dela para ele não dominar mais. Tu é amigo, né? Tu é amigo. Bora, vem cá. Tu vai conosco. Tá entendendo? Então por isso que Deus vai fazer com que os anjos abram as portas das igrejas profanadas, com esses bandos de pastores que não são batizados com o Espírito Santo. Quando a gente diz assim, faz a tua barba, ele não quer fazer. Ele olha com uma agressividade. Como é que é? Como é que é? Eu sou livre? Não, calma lá. Tu te lembra quando Deus falou para Moisés? Moisés, faz a tua barba, meu filho. Faz a tua barba e vai tomar um banho primeiro. Por quê? Porque bruxos estavam mexendo na mente de Moisés. Tá entendendo? Por quê? Porque eles criaram, os netos de Adão criaram os pelos no rosto, no corpo. Não existia pelo. Não existia barba, não existia pelos no pubis. Vocês estão entendendo? Então, por causa disto, né, de homens teimosos, humilhadores de pessoas, certo? Que não querem escutar o Espírito Santo, que pegam o dinheiro da igreja e faz estacionamentos gigantescos, em vez de pegar o dinheiro e dividir com irmãos desempregados, entendeu? Teria que ser feito isso, ou ajudar famílias também. Era ter sim, pode ser feito isso sim. Se a igreja tem um caixa que gira constantemente, se ele tem um orçamento feito anual, ainda sobra muito dinheiro para dar para fazer um estacionamento de mais de 2 milhões, por que ele não pega esse dinheiro e divide para os irmãos da igreja que são cadastrados na igreja? Por que ele não faz isso? Por que ele não pega esse dinheiro e ajuda irmãos que estão desempregados? Só irmão das igrejas, da igreja, que tem cadastro na igreja, tu sabe que aquele irmão está desempregado e ajuda aquele irmão com uma importância por 2 anos. Por que tu não ajuda, cacete? Mas não, eu vi pastores fazer um estacionamento de 2 andares, certo? Gastou mais de 1 milhão ali, muita grana, e a igreja ficou feia. É mais estacionamento que igreja. É que ficou muito feio. Tá entendendo? E depois diz que não fez nada? Ali encheu de gente, mas foi o Espírito Santo. Cara de pau, cara de pau. Entendeu? Tá legal. Então tá. Se esse pastor não pedir perdão dos pecados dele, certo? Dá um jeito de ajudar eles, devolvendo o dinheiro, certo? Não matar ninguém, não manipular a mente de ninguém, não boicotar ninguém, ele ainda tem perdão.
Tá entendendo? Ele dá tem perdão. Tá bom? É incrível isso, é incrível. É. Mas ele não pode mais ser pastor, não. Tá legal? É isso aí. Me perdoe, tá, irmão? Me perdoe, mas existe isso. Tá legal. Então, o maçom sabe mexer muito bem com as mentes das pessoas, ou dar conselhos legais, entendeu? A maçonaria, ela é muito discreta para destruir a vida de uma pessoa ou uma igreja. Ela é muito discreta. Ela é muito discreta em criar leis em favor próprio. A maçonaria. Entendeu? Atualmente, existem situações que ela influencia na lei, que ela duplica a lei, ela duplica. Existe homicídio, feminicídio. Homicídio. A pessoa não está tentando matar outra pessoa? Não é verdade? Homicídio. Feminicídio. Não está tentando matar uma mulher? É homicídio. É só para gastar dinheiro. Dinheiro público. Tá entendendo? Então, existem leis que estão sendo aplicadas 2 vezes. No direito tributário, certo? Existe, certo, uma lei que eu vi, um imposto, que para mim este imposto ele é o quê? Ele é uma bitributação. Foi o Deus de Israel revelou para mim. Revelou para mim que ele é uma bitributação, o IPI. O IPI, ele é uma bitributação. Ele foi criado logo quando criaram a Constituição. Quando criaram a Constituição, criaram na época o IPI. É para estragar, para atrapalhar. Entendeu? Assim que o bruxo maçom faz, mexendo com a mente das pessoas e do legislador, do presidente. Tá entendendo? Criaram o IPI. É uma bitributação, segundo Deus de Israel revelando para mim. Tá bom? Eu, como contador, eu não me expressei falando por CRC, não. Isso aí são situações de tese que tem que ser... Eles não iam querer me escutar, eu sou só um contador qualquer. Tá bom, tá bom. Eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou falando que, para mim, isto é uma bitributação. Por que disse? O Deus de Israel revelou para mim. Porque existe... Ele não estou nem aí para Deus de Israel. Não estou nem aí. Ele não existe, ele é invisível, não vi. Tudo bem, depois tu vai ver. Tu vai ver. É ICMS, IPI, aliás, ICMS, PIS, COFINS, ISS, Imposto Retido na Fonte, INSS, tá entendendo? IRPJ, CSLL, tudo isso, entendeu? São impostos e contribuições. Então eles viram, a maçonaria viu que o país ia bombar. Segura eles com o quê? Com o IPI, com isso aqui. Sabe eles fizeram uma brincadeira. Foi, gente, uma brincadeira. Sabe aquele negócio de... Aquela brincadeira dos filmes americanos que eles falam ip, ip, urra, ip, ip, urra, entendeu? Ip, ip, IPI, ip, ip. Entendeu? É um código deles. Entendeu? Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Mas ele age assim, ó. Tu não conhece a Adelaide. Mas quem vai me defender vai ser o Arcanjo Miguel quando aparecer. Tá bom? Quando o Arcanjo Miguel aparecer, aí ele vai mostrar para vocês que eu estava falando a verdade.
tá bom? Os anjos vão aparecer e vão falar que eu estava falando a verdade. Realmente é uma bitributação, tá entendendo? E uma malandragem da maçonaria. Lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, que gosta de oculto, está manipulando a economia mundial e segurando o Brasil. O Brasil não pode bombar. Bombar quer dizer não pode subir. Quando o Brasil já está querendo subir, cria uma doença na galinha, para dizer que tem uma galinha doente. Gripe aviária. Entendeu? Cria o Covid-19 para culpar a China. São cara de pau. Atrapalha a Rússia, porque a gente não consegue, eles não aceitam o homossexualismo lá. Atrapalha, bora fazer guerra contra eles. Tá entendendo? Hoje eu vi um repórter falar muitas verdades, eu bati palma que só faltei chorar. Um repórter falando da Band, falando várias coisas verdadeiras relacionado aos falsos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Entendeu? Que buscam fazer guerras para começar a vender armamento bélico. A indústria de armamento bélico começa a vender, fabricar, tem que pagar eles depois. Depois começa a vender, emprestar armamento bélico para Israel, mas depois cobra Israel. Tá entendendo? Quer dizer, eles dão a faca pro outro matar o outro. Tá, agora eu vou voltar sobre os demônios, tá bom, gente? Tá legal. Então esses demônios, os anjos vão guerrear contra eles, salvando os batizados. Claro que nesse dia os batizados vão estar dentro de suas casas. Tudo bem. Quando der 6 horas da manhã, 5h30 para 6 horas da manhã, aliás, 6 horas da manhã, eles já estão indo embora. Já estão indo dormir. De 5h30 para 6 horas da manhã. Já estão indo dormir. Eles vão se acomodar no mundo. Aí as pessoas podem ter sua vida normal até, eu creio, até o máximo 1h da tarde. Entendeu? Deu 1h da tarde, meu amigo, volta para tua casa urgente. Só para ter segurança, entendeu? Que tu não vai encarar um bicho desse em tua frente. Tá entendendo? Por isso que há necessidade de se batizar com o Espírito Santo. Porque o demônio não gosta de atacar. Mas também ele não gosta de ficar perto, ele fica querendo guerrear. Entendeu? Ele fica olhando assim de longe. Ele não gosta de estar perto, ele fica olhando de longe, mas fica querendo guerrear contra um batizado. Tá entendendo? Aí aparece um anjo do lado dele para defender ele. Vai-te embora para lá. Afasta. Entendeu? Aí é demônio contra anjo lutando de espada. Quem vai vencer? Claro que é o anjo. Entendeu? Um anjo sempre sai vencedor. Nunca um anjo foi ferido. Nunca foi ferido um anjo. Nunca foi ferido. O anjo, quando vai para a guerra, vai para defender, ele já sabe que ele é vencedor. Entendeu? É isso aí. Isso que o Deus de Israel falou para mim. Tá entendendo? Por isso que um batizado com o Espírito Santo, ele é sempre vencedor, sim. O labaceberei kabadarai. Labarei kandaverei seberei kadabarai. Soterei kabadare barabarai. Terei cederei kandandamaradarai. Roubarei kandarai demacenderei. Maderei kandarai karamasadarai. Alai kandarai descenderei kadarai. Badalai kandarenda darai badai. Labacenderei badadabarai galalai direi sandarai kabarai darai. Lalai kandarai sadarai barai kaladarai.
Sererei kamadarai darai. Ladirei namarai, terei kamanadarai, terei kadarai. Terei manarai. Lamarai quererei kasamanandarai. Lamadei querei namarai marai. Me respeita, eu sou o Deus de Israel. Me respeita, mundo, globo. Me respeita, maçonaria. Me respeita, maçom. Me respeita, me respeita. Eu sou o Deus de Israel, me respeita. Eu faço o que eu quiser. Me respeita, maçom, me respeita. Eu sou o Deus de Israel, me respeita. Ai, tá bom, perdão. Existem os debochadores do Deus de Israel, que não pode se comunicar, que usa a nossa boca para entrar em contato com os filhos dele. Bando de pastores ensinando de forma errada. Tudo ensinando de forma errada o batismo com o Espírito Santo. Criaram a teologia para atrapalhar. Criaram um monte de coisas dentro da igreja, festas dentro da igreja, para profanar. Ainda tem irmãs que não tem nada a ver isso, tá bom. Israel não é mais a mesma coisa. Por isso que eu estou deixando fazer o que quiserem com ela. Mas daqui a pouco eu vou matar todo mundo do Fatah, do Hezbollah. Da Al-Qaeda. De todos esses bandos de loucos lá. Daqui a pouco eles vão tomar um susto que vai acontecer lá. E o Irã vai se acomodar. Porque eu sei quem é que está tomando o Irã. São os bruxos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles amam guerra, jogar um contra o outro. Mas esses do Fatah e do Hezbollah, eles são perversos mesmo. Mas Israel não quer nem saber de mim, do Deus de Israel. Não quer nem saber. Já não me conhece mais. Mas está vendo lá o túmulo de Davi. Está vendo o templo, o pedaço lá. Já não me conhece mais. Está vendo o nome Jerusalém. E não me conhece mais. Está igual os netos de Adão, que botaram culpa. E eu criei um ser chamado Satanás, mentindo. Era cópia de um ser vivo. Era cópia só. Eu peguei um dos deuses, tirei uma cópia. Ele vai ser o Satanás. Ele vai fingir dominar eles e ser governante deles. Ele vai fingir ser contra mim. Enganei eles. Eu enganei esses bruxos. Mas nem todos eles sabem que o Deus Satanás não existe. O Deus Satanás não existe. Não existe. Existem sim os netos de Adão, bruxos e demônios. Eu tive que fazer isso, gente. Tem muito mistério para contar e vocês não querem me ouvir. Tá bom. Mas eu vou continuar a falar para a verdadeira igreja de Cristo, para os batizados com o Espírito Santo. Legal, tá bom? Tá legal. Eu não entrei em transe. O Deus de Israel me tomou, tá bom? Eu não entrei em transe. Como eu vejo, eu já vi Bial falar assim, quando ele vê o evangélico entra em transe. Para com isso. Tu fica com esse teu satanismo no Big Brother, coisa satânica, jogando um contra o outro.
Aquilo ali mexe com a mente do ser humano. Acaba com isso, rapaz. Já ouviram o olhar de perversidade dele? É isso aí, tô nem aí, rapaz, tô nem aí. Ah, eu vou te processar, então eu vou aí conversar contigo pessoalmente. Bora conversar aqui. Eu sou um cidadão, eu tô querendo ver alguma coisa que traga benefício para a sociedade e tu faz um bando de gente ficar junto e até manter relação lá dentro. Tu tá ficando doido, rapaz? Que bacanal é esse? Eu sei que tu mantém o dono da Globo refém, não é verdade? Com a tua bruxaria. Eu sei que tu mantém. Pode fazer o que tu quiser, cara. Pode fazer o que tu quiser. Mas este homem não tem culpa. Entendeu? Ele sabe quem é Jesus Cristo. Ele não pode levar nem um pouquinho o evangélico dentro da Globo para evangelizar, para louvar a Deus nos programas. Não pode, senão a gente taca fogo em tudo. Vocês se lembram da Cassiane? Tacaram fogo em tudo, não foi? Bando de covardes. Bando de covardes. Tá. Deixa eu voltar. Perdão, tá, irmãos? Então tá, irmãos. Então vão aparecer os demônios, os anjos, tudo bem. A sociedade vai trabalhar de forma por 4 horas, eu creio, né? Das 7 horas, provavelmente, né? Das 7 horas, 8 horas até 1 hora da tarde. Acabou, todo mundo indo embora para sua casa, porque os bichos são muitos. É mais de 1 trilhão. O exército não vai enfrentar, vai ficar no quartel. Não tem como enfrentar isso. Eles são mais rápidos que uma bala. Eles são a prova de bala. A guerra vai ser com os anjos. Entendeu? Se eles não vão conseguir, eles não gostam de entrar em quartéis. E nem em casa de pessoas, eles não gostam. Mas só dele saber que existe a casa de Deus ali, a igreja, aí ele só para encher o saco, ele vai lá na igreja e vai profanar. Ele vai querer estragar o som, ele vai querer estragar, bater nos pastores que não são batizados no Espírito Santo. Só um momento, tá, filho? Perdão, tá, irmão? Pela demora. É que o Deus de Israel falando para mim que pessoas vão ser perdoadas desses pecados, tá bom? Vai haver muito arrependimento, tá bom? Muito arrependimento. Deus não é mal, gente. Deus não é mal, mas Ele já vem pregando muito tempo. Te converte, meu amigo. Te batiza com o Espírito Santo. Te converte. Não faz isso. Não peca. Agora eu vou unir os globos. Vai chegar até a agenda de Deus. Aqui a agenda de Deus já está acusando. Já vai começar. E o tempo vai. O mundo vão se unir. Pronto. Acabou. Então tem uma situação em que a sociedade, né, vai começar a sobreviver dessa forma, o comércio. Mas isso só por 3 anos e meio, essa agonia. Vocês estão entendendo? Só por 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, né? E depois desses 3 anos e meio, vai aparecer o Leviatã. Tá entendendo? O que é o Leviatã? Vocês já viram o filme do Godzilla? É igualzinho do Godzilla. É o Leviatã. Foi Deus que colocou na mente do diretor.
Coloca aí que eu quero mostrar para meus filhos no futuro como é o verdadeiro Leviatã. Só que ele é muito maior do que aquele. Ixi, ele é desse tamanho, esse fica bem pequenininho, desse tamanhinho assim, perto do outro, que vai aparecer. Entendeu? A estátua da liberdade fica bem aqui, nele. Fica bem aqui. Então ele vai atacar as nações inimigas do globo e vai comer os homens que comeram carne humana, entendeu? E vai comer, vai juntar todos eles, vai fazer um bolo e vai engolir eles, entendeu? Ele vai numa nação, vai destruir tudinho, vai noutra, vai destruir tudinho, vai na outra nação lá da Índia, que eles fazem muito isso, tá muito... É normal isso entre eles lá. Eu sei que não entre eles existem outros que não fazem isso, mas estão escondidos. Eles não conseguem encontrar eles, mas estão escondidos. Entendeu? Mas vão ser arrebatados. Entendeu? E eu creio que até já foram, de tão perigoso é. Entendeu? Tão perigoso é. Que eles forçam os outros a ficar comendo carne humana. Entendeu? Essa é a Babilônia. A famosa Babilônia lá da Bíblia. Entendeu? Então tá. Então existe a situação em que depois que o Leviatã aparecer, ele vai adormecer, ele vai ser desfeito e vai aparecer uma pedra gigante, que é a pedra do absinto, que ia bater no planeta. Ela vai aparecer, vai passar bem 80 quilômetros de distância do planeta, escrita nela: eu sou teu pai, não sou tua mãe. O pessoal do globo vê o tamanho da pedra e do que Deus livrou o globo. Tá entendendo? Porque ele estava aborrecido. Porque quando viram o Espírito Santo, começaram a chamar ele de gay. O rapaz é belo, tem um cabelo azul, ele é um serafim, um Deus serafim. Ele é um anjo, mas se tornou Deus. Todo anjo é aprendiz de Deus. Tá entendendo? Mas ele é negro. Então isso é repudiante para os bruxos netos de Adão, que tiveram muita raiva dele porque ele atrapalhou. Não chamou a atenção dele, porque ele matou na frente de Deus o outro primo dele, Caifás, o mesmo que mandou crucificar Jesus Cristo, é o bruxo neto de Adão, Caifás. Esse lá que todo tempo, aquele fariseu, aquele lá é o neto de Adão, Caifás. Tá entendendo? Bruxo que matou o primo dele também. Os dois partindo para cima das outras cópias. Deus fez uma cópia e chamou todos os deuses da época, chamou Adão e Eva para o alto, todos, para ver o que ele ia fazer. Ele pegou e chamou a atenção dos dois, do Índia, pai da Índia, e de Caifás, e dos outros que estavam acompanhando eles, para não fazerem isso. Para não vai, deixa que ele te xingou, deixa que eu castigo ele. Ele não quis outra coisa, pegou a espada que era para cortar frutas na árvore, correu em cima do outro, junto com o outro, e matou a cópia. Deus, olha só. Entendeu? Os outros tomaram um susto. E o Espírito Santo correu e segurou a espada dele, segurou o pulso dele. O Espírito Santo tem 7 metros de altura. Jesus Cristo estava com 15 anos. 15 anos, Jesus Cristo. Ele tomou um susto, Jesus Cristo deu um grito. E os outros... Na época só existia 10 anjos na época. Só 10 anjos existiam.
Então eles correram tudo para segurar os dois. E ele teve ódio do Espírito Santo que falou umas coisas para ele e segurou ele para ele não fazer aquilo. E o pai do Espírito Santo, Nossó, e o outro pai de Nossó, Samará, e o outro Palatã, falaram outras coisas para eles. Mas eles não sabiam que eram anjos. Não, porque estavam com a asa recolhida. Só quem estava com a asa era o Espírito Santo. Entenderam? Então foi uma situação complicada. Entendeu? Então Deus viu que eles estavam muito ferozes ali, revoltados, não queriam obedecer. Volta lá para o teu lugar. Eles voltaram para lá, para o planeta. Tá entendendo? Só que antes disso aconteceu um fato muito ruim no planeta. Eles tentando fazer chover, causaram um grande terremoto que quebrou o local onde eles estavam. Quebrou, criando continentes. Entendeu? Eles, com o poder das trevas, o poder acabou criando um ovo, uma casca de ovo ao redor do globo. Ele parou a rotação do planeta, ele freou a rotação e ele começou a girar bem devagar pela metade. Eram 12 horas, passou a 24 horas. Entendeu? Não, era até menos. Então isso que aconteceu, essa é a verdadeira história de Gênesis que estava lá no livro de Lutero, que eles destruíram a Bíblia, mas Deus tem uma cópia lá no céu e uma cópia lá na biblioteca de Israel. Mas Deus não quer nem que eles peguem mais, poxa, não estão nem aí. Jesus Cristo quer ir buscar a outra cópia e ele vai buscar a outra cópia, é para buscar. Está lá dentro da biblioteca de Israel. Era droga, eu me revelo para eles, eles pensam que é demônio, então vai-te embora. Não quero mais papo com Israel. Os outros são mais fiéis. Ixi, muito diferente. São mais inteligentes, muito mais inteligentes. Mas os descendentes depois, no futuro, devagar. Essa maçonaria sabe o que faz, mas vai perder muito. E vai sentir na pele os agrilhões. Entendeu? Vai sentir na pele os agrilhões. Te prepara, maçonaria. Te prepara, maçom, manipulador de mentes e boicotador de vidas, comedor de carne humana. Vai ver só. Tu usa o poder das trevas com covardia, mas já vai ser controlado. Aí quero ver tu puxar. Tá. Então é isso. Então, a sociedade humana, ela vai passar por essas situações de 3 anos e meio. Uma igreja vai subir, onde estão as nações que vão ser isoladas por 3 anos e meio. Nada vai funcionar lá. Energia elétrica não vai funcionar. Entendeu? Vai ter água, para não morrerem de sede, vai ter água lá. Vai ter comida que Deus não gosta de matar ninguém de fome. Maçom mata, mas Deus não. Entendeu? Maçom mata de fome, Deus não. Aí quer dizer que eu posso fazer a maldade além da imaginação e ninguém pode fazer mal para mim. Tá legal. Mas Deus, quando pegar eles, que tem 2 infernos criados para os debochadores, tu vai gritar misericórdia, misericórdia. Agora tu vai saber o que é a palavra misericórdia, droga. Tu não sabe o que é isso, droga. Tu não sabe o que é misericórdia. Eu te disse para não matar mais de 10 vezes aquele homem, tu vai lá e mata. Eu te disse para te não manipular a mente daquela moça. Deixa a moça ir em paz, casar, e tu segura ela por 20 anos. Tá legal. Então tá, então eu vou concluir, certo? Vai aparecer, certo?
depois da pedra, as caveiras. E as caveiras vão levar todos esses homens que mataram em oculto, que se escondem, matam pessoas e fogem para bem longe. E continuam a matar escondido, sim, eles matam escondido. Entendeu? E as caveiras vêm buscar eles. Estrupadores, homens assassinos que não têm, injustos, assassinos, cruéis, que teriam coragem até de matar uma criança. Entendeu? Abusadores de crianças, essas caveiras vêm buscar eles. Então tá. E depois de tudo isso, vai ter 2 dias de escuridão, para que todos os pecadores e batizados fiquem quietinhos. Vai aparecer comida para vocês e água, certo? Mas eles não vão conseguir nem chegar a mão. Tão preto vai estar. Entendeu? Só para ficar quietos. E vão ser levados pelos juízes. Entendeu? Juízes, Deus, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. São índios negros de cabelo comprido, de chapéu com emblema Espírito Santo aqui, Deus Espírito Santo, e Deus Jesus Cristo vermelho aqui. Entendeu? E ele vai materializar comida, vai tomar eles, vai levar para o deserto do Saara. Eles vão ver Jesus Cristo vindo, certo? Com muitos anjos. Tá entendendo? Vai estar todas as nações ali. E depois ele vai, essas autoridades vão materializar comida para eles. Entendeu? Por quê? Porque existe muito racismo. Racismo. Os caras estão doidos, É racismo é loucura. O cara é capaz de não deixar o pai dele, que é negro, ser rico. Ele é branco, entendeu? E não deixa o pai dele ser rico porque ele é negro. Tá entendendo agora? O Brasil nunca pôde ter um negro presidente do Brasil. Eles odeiam. Então tá. Então depois que houver os 50 anos, né? Os 50 anos do governo de Cristo, né? E eu creio que vai ser muita coisa boa que vai acontecer, muita coisa bonita vai aparecer, né? O globo vai ser restaurado provisoriamente, vai sumir lixo, vai sumir bactéria, vai sumir vírus, vai sumir animais ferozes, o céu vai ficar mais azul. Pronto. Aí, se concluindo tudo, o arrebatamento da igreja, do restante da igreja. Quem se batizou, né? E não quis se batizar, infelizmente não vai poder ir. Tá entendendo? Infelizmente não vai poder ir. Deus está falando. Me obedeça, me obedeça. Nós, os seres humanos, fomos feitos para serem governados, né, por Deus e pelos deuses. Os deuses foram feitos para governar. Entendeu? Deus tem os projetos deles no universo. Tem seres vivos que vão ser feitos que não existe macho e fêmea para eles, mas eles vão criar uma criança, entendeu? Que é outro ser vivo que vai crescer com ele, e assim vai montando a sociedade dele. São seres totalmente diferentes, mas vão ser belos, olhos belos. Visivelmente você vai se agradar do rosto deles. Mas um racista, ele é racista, para ele nega tudo aquilo que é criação de Deus. Tá entendendo?
Me perdoe, tá, irmãos? Se eu sou, parece ser bruto, né? Mas eu não sou bruto, tá bom, irmão? Me perdoe, tá legal? E é isso. Eu sei que no mundo existe muitas pregações, certo? Estamos no meio de um mar de informações na internet, um mar de informações, né? Vindas da televisão, jornal, revistas, certo? Porém, já chegamos à conclusão do final da palavra de Deus, que pede para você se batizar com o Espírito Santo, mas o irmão não tem o costume de ler, interpretar e ver em si o que está faltando para eu ir para o céu. Por que aquele bruxo conseguiu jogar doença em mim? É porque tu não é batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Não é só por causa disso, tem outras coisas também que vem acrescentar, não é só isso. Não é só isso. Entendeu? Mas estamos numa guerra celestial. Entendeu? Celestial. Não é uma guerra espiritual. Quem criou o espírito foi a Igreja Católica, que inventou a palavra espírito, que vem de espectro. Eu vi no dicionário, tá lá espectro, não tem nada a ver com espírito. Entendeu? Aquilo que você pode ver, mas não pode pegar. Espírito. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. O nome do Espírito Santo era Santu. Santu, lá no céu. Santu. Mas Deus abençoou, quando eles alteraram a Bíblia, ele abençoou o nome, Espírito Santo, tá? A partir de hoje chama ele de Espírito Santo. Até eu chamo ele de Espírito Santo, acostumado. Mas não é, tá bom? Mas podem continuar buscando o Espírito Santo, tá bom? Legal, né? Desde já eu agradeço a todos, tá? Perdão, irmãos, pela minha ousadia em falar sobre algumas coisas aqui, mas eu peço a vocês que ouçam o batizado com o Espírito Santo que está em oculto, porque os bruxos não querem sair, eles são suicidas e não querem sair de dentro da igreja, entendeu? E querem entrar para avacalhar. Quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai perceber que você foi manipulado, entendeu? Com o poder das trevas, tá bom? As trevas existem. Bruxaria é crime no Brasil. Entendeu? É crime no Brasil a bruxaria. Vocês sabem disso. Entendeu? Deus te livre. Usando sangue humano, matando bode. Bruxaria é crime. Bruxaria é crime. Pegando foto de uma pessoa sem um consentimento e colocando sangue e outra coisa em cima, é bruxaria. Sujando esquinas com animais mortos, entendeu? Com sangue, podridão, é crime. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo, com o Deus Espírito Santo, com Deus Jesus Cristo também, e com o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, que é o tempo e ele é o infinito também. Eles são 3 em 1, tá bom? Até mais, irmãos. Fique com o Senhor Jesus.